Você já deve ter ouvido do novo sistema de filas rápidas da Disney que veio para substituir o Fast Pass, que é o Genie Plus. Mas o que é o Genie Plus? O que é Lightning Lane? Vamos entender um pouquinho dos termos, das regras? Então vem comigo que eu vou te contar tudo. Eu sou a Bruna Boateng, sou consultora de viagens especializada em Orlando e proprietária da agência de viagens Take Me to Travel. Aqui na descrição desse vídeo você encontra todos os serviços que a gente oferece na agência e que vai poder tornar a sua viagem muito melhor. Então vamos começar do princípio explicando o que era o antigo Fast Pass e agora as novas nomenclaturas, os novos termos utilizados pela Disney. O Fast Pass nada mais era que uma fila preferencial para quem não queria enfrentar a fila normal de repente, às vezes até algumas horas de duração. Então, algumas pessoas conseguiam fazer o agendamento para utilizar o Fast Pass, que encurtava muito mais o tempo de espera na fila. Às vezes era 5 minutos só de fila, comparado às vezes a 2, 3, 4 horas na fila normal. O Fast Pass ele deixou de existir em 2020 e por algum tempo a gente não teve nenhuma outra fila rápida para ser utilizada, era só a fila normal. Mas em outubro de 2021 a Disney trouxe um novo sistema chamado Genie Plus e Lightning Lanes, e é exatamente isso que eu vou estar te explicando. Lightning Lane é a fila rápida, é o que veio para substituir o Fast Pass. Então, o que antigamente, quando a gente chegava na frente da atração e a gente via a placa escrito Fast Pass, hoje em dia a gente vê a placa escrito Lightning Lane. Então, quando você entra, no parque e chega até alguma atração, existem dois tipos de fila. Uma é a fila normal, que é a fila chamada Standby, e nessa fila você vai aguardar o tempo de fila mesmo, Então tem fila aí que pode estar às vezes 15 minutos, mas tem fila que pode chegar a 3, 4 horas de duração. A gente já viu fila de 7 horas, não é comum, mas já aconteceu de fila de 7 horas. E já a Lightning Lane, ela fica no lado da Standby, a entrada, mas é uma fila rápida, é uma fila preferencial. Então, quem entra pela fila da Lightning Lane, a Disney vai estar dando preferência para colocar essa pessoa na atração antes de quem está na fila normal. E claro que todo mundo vai querer utilizar a Lightning Lane comparado à fila normal, Então, para isso, a Disney criou um sistema de agendamento. Então, para utilizar a Lightning Lane, você precisa ter um agendamento para entrar nessa fila preferencial, para que também ela continue sendo uma fila rápida, porque se todo mundo utilizar a Lightning Lane, consequentemente ela vai ter às vezes até mais fila do que a fila do Standby e não vai fazer muito sentido. Então, para você utilizar a Lightning Lane, você precisa de um agendamento, e para você fazer o agendamento, você precisa comprar uma ferramenta dentro do aplicativo da Disney que se chama Genie Plus. Então, de uma maneira muito resumida, o Genie Plus é a ferramenta que você vai ter que comprar dentro do aplicativo da Disney para poder fazer o agendamento das Lightning Lanes, que são as filas rápidas. E seria muito lindo se fosse apenas comprar o Genie Plus e automaticamente você teria agendamento de todas as Lightning Lanes, mas não é assim que funciona. Existem algumas regras para você fazer o agendamento dentro do Genie Plus e eu vou estar explicando para vocês agora de uma maneira bem breve sobre elas. Primeiro, o Genie Plus ele é comprado apenas no dia da sua visita a partir da meia-noite. Então, se eu for amanhã pro parque, essa madrugada, meia-noite de hoje para amanhã, eu vou poder estar comprando o Genie Plus dentro do aplicativo da Disney. Na hora que eu for comprar o Genie Plus, eu já tenho que selecionar que parque que eu vou visitar, ou se eu vou visitar mais do que um parque no mesmo dia. E daí, os valores, eles variam de um parque para o outro. Atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, os valores já vistos variam de 15 a 39 dólares por dia por pessoa, mais o imposto aqui da Flórida de 6,5%. A Disney não divulga os valores exatos com antecedência, é só realmente à meia-noite, no momento que abre a venda, que você vai saber o valor exato aí de cada parque, que você quer visitar. Mas a tendência é do parque Magic Kingdom ser o mais caro, o Hollywood Studios ser o segundo mais caro, depois vem o Epcot e por fim o Animal Kingdom. E se você for visitar mais do que um parque no mesmo dia, que é o Park Hopper, geralmente o valor desse Genie é o mesmo valor do Magic Kingdom. Lembrando, gente, esses valores são de agora e isso pode mudar em qualquer momento. A Disney tem o total poder de ficar mudando esses preços na hora que ela quiser. Bom, a partir do momento que você compra o Genie Plus, você pode começar a fazer o primeiro agendamento às 7 horas da manhã em ponto. E, inclusive, é muito importante fazer esse agendamento às 7 horas da manhã em ponto mesmo, 0 segundos. Depois que você faz esse primeiro agendamento, a regra é uma atração por vez. Isso significa que você vai agendar essa primeira atração, você vai entrar nela. Quando você entrar nessa atração agendada, você vai poder agendar a segunda atração. Quando você entra na segunda atração, você pode agendar a terceira e assim por diante. Outra regra é que você só pode agendar uma vez cada atração, ou seja, você não pode agendar 2 vezes ou mais as atrações. Se você quiser repetir, você vai ter que utilizar
a fila normal. Então é uma atração por vez e uma vez cada atração. No momento que você for fazer o agendamento, assim que você clicar no aplicativo para agendar, a Disney vai te dar qual que é o seu horário de retorno, que é o horário que você realmente vai poder entrar na atração. Geralmente essa janela de tempo que você tem para entrar na atração é de 1 hora. Esse período de tempo ele pode mudar, principalmente quando for um show ou quando o dia já estiver acabando e você estiver agendando uma atração já ali nos últimos minutos de funcionamento do parque. Mas no geral é 1 hora. Isso quer dizer que se você agenda uma atração para as 9 horas da manhã, você tem entre as 9 até as 10 horas para entrar naquela atração. Só entrar uma única vez, mas você tem 1 hora. Então você não precisa sair correndo desesperado para entrar às 9 horas em ponto. Mas o quanto antes você entrar, antes vai liberar um novo agendamento. Então também é importante não demorar muito para entrar na atração. Só que esse horário de retorno é um horário que a gente não pode escolher. Ele é distribuído diretamente pela Disney de acordo com a ordem de pessoas que vão clicando para fazer o agendamento daquela atração. Então tem atrações que são muito concorridas, que às 7 horas da manhã em ponto, várias pessoas clicam para fazer o agendamento e aí tem pessoas que estão agendando aquela mesma atração às vezes já para o período da tarde ou para o período até da noite, ou ela já até esgota em questão de segundos ou poucos minutos. Não acontece com todas as atrações, mas tem atrações que sim, isso acontece. Tem atração que às 7 horas e 1 já não existe mais disponibilidade, ou seja, todos os horários de retorno durante o dia inteiro já foram esgotados. E por isso que é muito importante você saber quais atrações agendar e dar preferência para essas atrações mais concorridas. Até pode ser que depois que uma atração está esgotada, ela volte a ter disponibilidade no sistema, mas para ela voltar a ter disponibilidade no sistema é que alguém que tinha o agendamento daquela atração fez o cancelamento e aí aquele horário que estava disponível para aquela pessoa voltou a ficar disponível para outras pessoas agendarem. E como não tem como escolher o horário agendado, pode ser que às vezes às 7 horas da manhã você esteja agendando uma atração para lá 3 horas da tarde, que nem eu comentei, que tem atração que acaba muito rápido, né? Ou seja, tem pessoas que estão agendando a atração às 7 horas da manhã para o período da tarde ou para o período da noite. Para que essa pessoa não fique com o agendamento preso, porque imagina, lembra aquela regra que só pode agendar uma atração por vez? Então, se eu agendei às 7 horas da manhã para as 3 horas da tarde, eu teria que esperar até as 3 horas da tarde para entrar na atração para poder agendar próximo. Seria um pouco injusto, né? Então, a Disney criou uma exceção à regra, e essa exceção à regra é a regra das 2 horas. Ou seja, se você agendou uma atração que o horário de retorno é para daqui a 2 horas ou mais, você não precisa aguardar entrar naquela atração. Você pode agendar uma nova atração daqui a 2 horas. Só que aí vem o pulo do gato. Essas 2 horas só começam a contar a partir do momento que o parque abre. Então eu vou dar um exemplo para você para ficar um pouquinho mais fácil. Se às 7 horas da manhã eu agendei uma atração para as 3 horas da tarde, mas o parque abre só às 9 horas da manhã, vai começar a contar as 2 horas a partir das 9 horas da manhã. Então das 9 às 11 vai dar as 2 horas, então às 11 horas é que eu vou poder agendar uma nova atração. Lembrando que quando eu entrar na atração às 3 horas da tarde, eu não vou poder agendar uma nova, porque eu já fiz o agendamento às 11 horas da manhã. Agora vamos supor que às 11 horas da manhã eu fiz um novo agendamento para meio-dia e meio. Então das 11 até o meio-dia e meio dá 1h30. Então quando eu entrar na atração meio-dia e meio, eu já vou poder agendar uma nova atração. Às vezes essa parte do cálculo de quando eu posso agendar uma próxima atração pode ficar um pouquinho confuso, mas você não precisa se preocupar que dentro do aplicativo da Disney tem uma barrinha azul falando qual que é o horário do próximo agendamento que você pode fazer. E no momento que liberar o próximo agendamento, aquela barrinha vai estar escrito Now, que significa agora. Ou seja, naquele momento está liberado o próximo agendamento. Mas claro que o ideal é conseguir agendar uma atração seguida da outra. Ou seja, se eu agendei uma agora para daqui a 15 minutos, daqui a 15 minutos eu já entro naquela atração e eu já posso agendar outra para daqui a mais, sei lá, 15 minutos. E assim eu vou conseguindo agendar muito mais atrações ao longo do dia, se o horário de retorno delas for sempre o mais cedo possível. E claro que esse seria o cenário ideal, mas as atrações mais concorridas têm mais pessoas agendando aquelas atrações e, consequentemente, os horários vão acabando mais rápido. Mas uma coisa que você pode fazer é alterar a atração já agendada. Então, depois que você fez o agendamento, você
você pode entrar no aplicativo, clicar em modificar aquela atração e aí você pode começar a atualizar o aplicativo para ver se surge algum horário mais cedo. Então, só porque você agendou uma atração às 7 horas da manhã para as 3 horas da tarde, não quer dizer que você não possa alterar o horário das 3 horas da tarde. Você pode ficar tentando atualizar o aplicativo e conseguir, às vezes, um horário mais cedo. Pode ser que alguém que tenha agendado, sei lá, para as 10 horas da manhã, faça o cancelamento daquela atração e aí você consegue alterar o horário das 3 horas para as 10 horas. Claro que isso acontece em fração de segundos. Quando alguém faz o cancelamento de uma atração muito concorrida, aquele horário melhor acaba sendo muito rápido. Então você precisa ficar de olho no aplicativo. Isso, claro, se você quiser melhorar o horário que você já agendou. Bom, toda essa explicação é do Genie Plus para fazer o agendamento das Lightning Lanes. Mas agora vem mais um outro detalhezinho. Nem todas as atrações que possuem Lightning Lane podem ser agendadas através do Genie Plus. Ou seja, o Genie Plus ele é como se fosse vamos supor que seja um buffet livre. Você compra o Genie Plus e aí tem um leque de atrações que você pode se servir, que seria você fazer o agendamento. Mas tem algumas atrações que é como se não tivessem disponíveis nesse buffet. Elas são vendidas à la carte. Essas atrações são basicamente 1 a 2 por parque. Então no Magic Kingdom é a Seven Dwarfs Mine Train, que é a montanha-russa dos 7 anões, e a Tron, que é a nova montanha-russa do Tron. No Epcot é a Guardiões da Galáxia, que é uma montanha-russa também muito legal, por sinal. No Hollywood Studios é Star Wars Rise of the Resistance, que é a atração principal do Star Wars. E no Animal Kingdom é o Avatar Flight of Passage, que é a atração principal de Pandora. Claro que a Disney não é boba, eles vão selecionar as melhores atrações de cada parque para ser à la carte. Então, se você quiser ir em qualquer uma dessas 5 atrações, você não precisa comprar o Genie Plus, e sim comprar essas atrações separadas, realmente individualmente, como se fosse à la carte. Agora, como que funciona essa compra? Se você for hóspede dos hotéis da Disney, você pode fazer essa compra às 7 horas da manhã. E diferente do Genie Plus, você pode sim selecionar qual o horário que você quer ir nela. Então, às 7 horas da manhã, você seleciona a atração que você quer comprar, seleciona o horário que você quer e finaliza a compra. Para quem não é hóspede da Disney, o horário de abertura é no horário que abre o parque. Então, se o parque abre às 8 horas da manhã, você vai fazer compra às 8 horas da manhã. Se o parque abre às 9 horas da manhã, você vai fazer compra às 9 horas da manhã. Mas aí tem um detalhe muito importante. Como a compra abre primeiro para quem é hóspede da Disney, os hóspedes vão já selecionando os melhores horários, os horários que eles querem, e consequentemente quem não é hóspede da Disney só vai ter à disposição os horários que sobraram de quem foi hóspede e já selecionou o que gostaria. E pode acontecer que em épocas de alta temporada, essas atrações esgotem apenas com quem é hóspede da Disney. E aí, quem não é hóspede não consegue comprar. Como a compra é feita já selecionando o horário, essa compra não pode ser cancelada. Ou seja, a partir do momento que esgota, é muito difícil abrir vagas novamente para fazer a compra. Para você fazer o cancelamento de uma Lightning Lane individual, você tem que ir até o Guest Relations do parque e solicitar o cancelamento, e aí você tem que explicar qual que é a situação, o que aconteceu com você, para você não utilizar mais a Lightning Lane individual, que é essa à la carte, e aí eles vão verificar o seu caso para ver se eles conseguem te dar o reembolso dessa atração, e aí o horário vai voltar pro sistema. Mas então é muito raro, a partir do momento que esgota a Lightning Lane individual, que é essas atrações à la carte, é muito raro elas voltarem à venda. Então, caso você queira comprar uma dessas 5 atrações à la carte, é muito importante ser hóspede da Disney. Faz realmente diferença, principalmente para você poder escolher o horário ideal. Às vezes, quem não é hóspede até consegue comprar atração, mas às vezes o horário disponível para compra já é um horário bem perto dos fogos, bem perto do horário de encerramento, ou muito cedo, quando o parque ainda assim tá recém abrindo e muitas pessoas não querem às vezes madrugar no parque. Então é importante ser hóspede se você quer ter um leque maior aí de opções de horário. E apesar de parecer ser complexo o Genie Plus, eu quero te falar que eu prefiro muito mais ele do que o Fast Pass. Dá pra aproveitar muito mais os parques. As pessoas que realmente entendem as regras, que dão aquela estudadinha antes de viajar pra saber o que agendar, o que não agendar, conseguem aproveitar às vezes o parque inteiro, praticamente todas as atrações do parque, que faz muita diferença conseguir agendar todas elas e você não ficar na fila normal. Até porque se você passa, sei lá, 30 minutos numa fila normal comparado às vezes 5 minutos na Lightning Lane, você vai conseguir fazer muito mais atrações ao longo do dia. Isso a gente tá comparando 30 minutos. Agora imagina uma atração com 2 horas de fila, 3 horas de fila. Então faz muita diferença sim ter o Genie Plus na sua viagem e saber fazer
os agendamentos certos. Se você tá gostando dessa explicação, não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. E como eu expliquei ali um pouquinho mais nos primeiros minutos do vídeo, faz muita diferença fazer o agendamento às 7 horas da manhã e saber o que você está agendando, porque tem atrações que esgotam muito rápido. E é por isso que eu desenvolvi o método GFR. O método GFR é o gênio das filas rápidas, que vai te ensinar realmente qual que é a melhor estratégia de agendamento de cada um dos parques. Dentro do método, eu também explico com um pouquinho mais de detalhes sobre cada uma das regras que eu estava explicando e dou alguns exemplos a mais que vai fazer muita diferença para você conseguir entender. Além disso, eu mostro realmente como mexer dentro do aplicativo para fazer os agendamentos na prática e mostro como que eu faço o agendamento das 7 horas da manhã em ponto para não perder nem um segundinho. Se você quer saber mais sobre o método GFR, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você realmente quer garantir o Genie Plus durante a sua viagem e aproveitar ele ao máximo, o método GFR vai fazer muita diferença. E eu já aviso que não é muito tempo para explicar ali sobre estratégias, sobre as regras, sobre como usar o aplicativo. Ele realmente é direto ao ponto para não perder tempo nem durante a viagem e nem antes dela, aprendendo como utilizar. Me conte se você tem interesse de utilizar o Genie Plus na sua viagem ou se você tá indo um pouquinho receoso. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida e eu te vejo no próximo vídeo.